Imagine isso. Você está cercado por pessoas em busca de sucesso. Algumas jogam limpo, trabalham duro e se apegam aos seus princípios. Outras mentem, manipulam e esmagam qualquer um que fique em seu caminho e, no entanto, quem você vê no topo? Quem escreve as regras? Quem é o dono do mundo? São os implacáveis, os que não se desculpam, os que não hesitam. Porque o mundo foi projetado para favorecer aqueles sem moralidade. A história grita a resposta para nós: Césares, imperadores, senhores da guerra, bilionários. O padrão se repete. A ascensão mais implacável, mas isso não é apenas uma chance, não é uma falha no sistema. É o sistema, e para entender por que precisamos entrar na mente de N e confrontar uma das verdades mais perturbadoras sobre a natureza humana. O poder não é uma recompensa pela bondade, é um prêmio para aqueles que o aceitam. Somos ensinados a acreditar em uma mentira reconfortante de que o sucesso é uma recompensa pelo trabalho duro, talento e integridade moral. Mas a história, negócios e política contam uma história diferente, uma que é muito mais sombria e muito mais honesta. O poder não recompensa aqueles que o merecem, recompensa aqueles que o aceitam. O mundo não é estruturado para elevar os virtuosos, é construído para servir aqueles que entendem sua mecânica e os exploram sem hesitação. O sucesso raramente é sobre justiça, é sobre controle, estratégia e disposição para fazer o que os outros não farão. Porque os políticos corruptos prosperam porque entendem o jogo melhor do que seus colegas honestos, a política não é sobre justiça, é sobre influência. Um líder que diz às pessoas o que elas querem ouvir, manipula o sistema para manter a autoridade e silencia a oposição, sempre subirá mais alto do que aquele que se apega à integridade à custa do poder. A moralidade é uma fraqueza quando o objetivo é a dominação. A história prova isso. Os governantes mais poderosos não eram os mais éticos, mas os mais estratégicos. Eles fizeram promessas que nunca tiveram a intenção de cumprir, construíram alianças apenas para quebrá-las quando isso convinha aos seus objetivos. Eles entenderam que o poder não é dado, é tirado, porque CEOs implacáveis dominam as indústrias, porque negócios são guerra, não caridade. Um CEO que prioriza justiça em vez da eficiência, lealdade em vez de resultados ou ética em vez de expansão será esmagado por os concorrentes que fazem escolhas difíceis, que se recusam. As empresas que sobrevivem são aquelas que cortam empregos quando necessário, mesmo que isso devaste milhares de estados. Os líderes que se erguem são aqueles que eliminam a concorrência, não aqueles que fazem as pazes com ela. As indústrias que prosperam são construídas com base na exploração calculada do trabalho, dos mercados de recursos. É uma verdade desconfortável, mas é a verdade. No entanto, a economia não recompensa a gentileza, recompensa o domínio. Por que os maiores governantes da história têm passados sombrios? Imagine isso. Você está cercado por pessoas em busca de sucesso. Algumas jogam limpo, trabalham duro e se apegam aos seus princípios. Outras mentem, manipulam e esmagam qualquer um que fique em seu caminho e, no entanto, quem você vê no topo? Quem escreve as regras? Quem é o dono do mundo? São os implacáveis, os que não se desculpam, os que não hesitam. Porque o mundo foi projetado para favorecer aqueles sem moralidade. A história grita a resposta para nós: Césares, imperadores, senhores da guerra, bilionários. O padrão se repete. A ascensão mais implacável, mas isso não é apenas uma chance, não é uma falha no sistema, é o sistema. E para entender por que precisamos entrar na mente de N e confrontar uma das verdades mais perturbadoras sobre a natureza humana. O poder não é uma recompensa pela bondade, é um prêmio para aqueles que o aceitam. Somos ensinados a acreditar em uma mentira reconfortante de que o sucesso é uma recompensa pelo trabalho duro, talento e integridade moral. Mas a história, negócios e política contam uma história diferente, uma que é muito mais sombria e muito mais honesta. O poder não recompensa aqueles que o merecem, recompensa aqueles que o aceitam. O mundo não é estruturado para elevar os virtuosos, é construído para servir aqueles que entendem sua mecânica e os exploram sem hesitação. O sucesso raramente é sobre justiça, é sobre controle, estratégia e disposição para fazer o que os outros não farão. Porque os políticos corruptos prosperam porque entendem o jogo melhor do que seus colegas honestos. A política não é sobre justiça, é sobre influência. Um líder que diz às pessoas o que elas querem ouvir, manipula o sistema para manter a autoridade e silencia a oposição, sempre subirá mais alto do que aquele que se apega à integridade à custa do poder. A moralidade é uma fraqueza quando o objetivo é a dominação. A história prova isso. Os governantes mais poderosos não eram os mais éticos, mas os mais estratégicos. Eles fizeram promessas que nunca tiveram a intenção de cumprir, construíram alianças apenas para quebrá-las quando isso convinha aos seus objetivos. Eles entenderam que o poder não é dado, é tirado, porque CEOs implacáveis dominam as indústrias, porque negócios são guerra, não caridade.
Um CEO que prioriza justiça em vez da eficiência, lealdade em vez de resultados ou ética em vez de expansão será esmagado por os concorrentes que fazem escolhas difíceis que se recusam. As empresas que sobrevivem são aquelas que cortam empregos quando necessário, mesmo que isso devaste milhares de estados. Os líderes que se erguem são aqueles que eliminam a concorrência, não aqueles que fazem as pazes com ela. As indústrias que prosperam são construídas com base na exploração calculada do trabalho, dos mercados de recursos. É uma verdade desconfortável, mas é a verdade. No entanto, a economia não recompensa a gentileza, recompensa o domínio. Por que os maiores governantes da história têm passados sombrios? Grandeza e crueldade muitas vezes andam de mãos dadas. Alexandre, o Grande, não conquistou o mundo apenas pela diplomacia, ele queimou cidades até o chão. Júlio César não se ergueu pela honra, ele traiu o Senado. Napoleão não construiu um império seguindo as regras, ele as reescreveu a seu favor. O poder nunca é sobre gentileza, é sobre controle. Os governantes que deixaram uma marca na história entenderam esse fato simples: um líder deve ser temido antes de ser amado. A justiça é uma ilusão, uma ferramenta para manter os fracos na linha. A sociedade nos diz para justo jogar pelas regras, acreditar que pessoas boas vencerão no final. Mas quem criou essas regras? As mesmas pessoas que se beneficiam delas. Os trabalhadores são instruídos a permanecer leais enquanto as corporações os cortam no momento em que se tornam não lucrativos. Os cidadãos são ensinados a obedecer à lei enquanto a elite distorce em seu benefício. As massas acreditam na justiça, enquanto aqueles no poder manipulam o sistema legal para se proteger. A justiça não é uma lei universal, é uma narrativa projetada para manter o controle. O mundo real pertence àqueles que entenda isso e haja de acordo. O poder não é sobre merecê-lo, é sobre aproveitá-lo. Friedrich não questionou apenas a moralidade, ele a expôs como um engano em seu trabalho inovador Além do Bem e do Mal. Ele argumentou que a moralidade não é uma verdade objetiva, mas uma ferramenta, uma ilusão cuidadosamente elaborada usada pelos fracos para envergonhar, controlar e restringir os fortes. O que chamamos de bem e mal não são leis universais, mas construções sociais projetadas para servir aos interesses de diferentes grupos, pessoas fracas, incapazes de tomar o poder por si mesmas. Criar sistemas morais que demonizam a força e a ambição enquanto glorificam a submissão e a mansidão. Os fortes, no entanto, reconhecem a moralidade pelo que ela é uma gaiola destinada a limitar aqueles que poderiam governar. No coração da filosofia de N está a vontade de poder, a força fundamental que impulsiona toda a vida. De acordo com Nietzsche, os seres humanos não buscam a felicidade, a paz ou mesmo a sobrevivência como seu maior objetivo. Em vez disso, eles anseiam pelo poder, a capacidade de impor sua vontade ao mundo para moldar a realidade de acordo com sua própria visão. O poder não é apenas político ou físico, é psicológico, intelectual e criativo. As maiores mentes da história, filósofos, artistas, guerreiros e governantes não eram passivos, buscadores da verdade ou da justiça. Eles eram conquistadores da realidade, dobrando a sociedade, a cultura e até mesmo a moralidade à sua vontade. A vontade de poder não é sobre crueldade por si só, é sobre superar limitações. Recusar-se a ser limitado por moralidades fracas e forjar o próprio caminho. Aqueles que abraçam moldam a história. Aqueles que a negam tornam-se notas de rodapé nela. E viram o mundo dividido em duas moralidades: moralidade do mestre, a moralidade dos fortes. Ela valoriza a força, ambição e autossuperação. É a mentalidade dos líderes guerreiros e criadores, aqueles que não buscam aprovação ou permissão, mas pegam o que desejam. Os fortes definem sua própria moralidade com base na excelência, domínio e busca pela grandeza. A moralidade do escravo, a moralidade dos fracos. Ela valoriza a submissão, obediência e vitimização. É a mentalidade dos governados que, incapazes de se elevar acima de suas condições, criam sistemas morais que glorificam o sofrimento, a humildade e a fraqueza em vez de lutar pelo poder. Eles se ressentem daqueles que o têm em vez de buscar a vitória. Eles demonizam aqueles que a alcançam. A moralidade escrava prega virtudes como a bondade, a paciência e a humildade, não porque sejam verdadeiramente nobres, mas porque impedem os fracos de se rebelarem contra sua posição. As massas são ensinadas a acreditar que a força é má, a ambição é egoísta e o poder é corrupto, garantindo que apenas alguns ousem reivindicá-lo. A realidade é que a moralidade é uma escolha, não uma lei. A questão que a NSA nos obriga a confrontar é esta: você viverá pela moralidade imposta a você ou criará a sua própria? Se você se apegar à moralidade tradicional, permanecerá impotente, preso em um sistema projetado para mantê-lo fraco. Se você o rejeitar e forjar seu próprio caminho, você se tornará o arquiteto do seu próprio destino. A história não se lembra dos obedientes,
Ela se lembra daqueles que se elevam acima do rebanho. O sucesso não é aleatório, não favorece os mais morais, os mais gentis ou os mais merecedores. Ele segue um conjunto de padrões de leis psicológicas, que recompensam certas mentalidades e punem outras. História política empresarial em todos os domínios. Aqueles que chegam ao poder não fazem porque eram boas pessoas, eles têm sucesso porque possuem características psicológicas específicas que os separam das massas. Essas características são a verdadeira moeda do poder e aqueles que as dominam dominam o mundo. Ambição, o desejo implacável de ascender. A primeira e mais crucial característica dos vencedores é a ambição, uma fome tão profunda que nada pode saciá-la exceto a vitória. Pessoas comuns se estabelecem eles. Aceitar suas circunstâncias, fazendo as pazes com a mediocridade. Os ambiciosos nunca veem cada obstáculo como um desafio, cada contratempo como combustível. A ambição não é sobre sonhar, é sobre obsessão, é a crença inabalável de que você foi feito para mais e a recusa em aceitar qualquer coisa menos. Olhe para os maiores governantes da história, COR e visionários, nenhum deles estava contente, eles queriam mais e eles aceitaram. Indecisão é a morte no mundo do poder. Os fracos hesitam, analisam demais, duvidam de si mesmos. Os fortes agem de forma decisiva, líderes fazem decisões com rapidez e confiança. Eles não esperam o momento perfeito, eles o criam. Pessoas indecisas deixam as oportunidades escaparem, paralisados pelo medo do fracasso. Os vencedores assumem riscos enquanto outros ainda estão debatendo. Uma mentalidade decisiva não significa fazer escolhas imprudentes, significa confiar em seus instintos, comprometendo-se com o caminho e ajustando-se ao longo do caminho. A maioria das pessoas evita riscos porque temem a perda, rejeição ou fracassos. Poderosos abraçam o risco porque entendem que é o preço da vitória. O medo é o que mantém os fracos no lugar. Eles temem a mudança, eles temem se destacar, eles temem o desconhecido. Os poderosos veem o medo como uma bússola. Se algo os assusta, significa que vale a pena perseguir. Pense nas figuras mais bem-sucedidas da história, conquistadores, empreendedores, revolucionários. Nenhum deles jogou pelo seguro, eles estavam dispostos a arriscar tudo porque sabiam que a sorte favorece os ousados. Implacabilidade estratégica, saber quando jogar pelas regras e quando quebrá-las. O mundo prega justiça, mas aqueles que chegam ao poder entendem uma verdade brutal: as regras só é real se você acredita neles. Os poderosos não seguem regras cegamente, eles as analisam, eles jogam por elas quando isso os beneficia e as quebram quando necessário. Eles entendem quando a gentileza é uma fraqueza e quando é uma arma. Crueldade estratégica não é sobre ser cruel, é sobre ser eficaz. Significa remover a emoção das decisões, cortando o que te impede e fazendo o que deve ser feito mesmo que seja desconfortável. A verdade fria, o sucesso favorece a força, não a moralidade. O mundo não recompensa gentileza, moralidade ou justiça, recompensa aqueles que entendem e aplicam a psicologia do poder. Os vencedores não são os mais éticos, são os mais ambiciosos, decisivos, destemidos e estratégicos. Se você quer ascender, você deve desenvolver essas características, porque no final o poder pertence àqueles que o tomam. O poder é sedutor, mas também é perigoso. Aqueles que sobem ao topo através da crueldade, manipulação e puro domínio podem acreditar que são intocáveis, mas a história conta uma história diferente. Aqueles que falham em dominar o poder acabam perdendo. Crueldade pode garantir o poder, mas não garante a longevidade. A mesma força que eleva um governante, um CEO ou um conquistador eventualmente se torna sua ruína. Júlio César, o alvo de seu próprio sucesso. Júlio César foi um dos líderes mais brilhantes e ambiciosos da história. Ele era implacável na batalha, astuto na política e carismático o suficiente para dobrar a República Romana à sua vontade. Mas sua queda, ele se tornou muito poderoso. O Senado viu como uma ameaça à República. Seus aliados se tornaram seus inimigos. Sua ambição, uma vez um trunfo feito. Ele um alvo em 44 a.C., ele foi assassinado por aqueles que uma vez estiveram ao seu lado. Seu destino não foi uma coincidência, foi uma consequência. Napoleão, o homem que conquistou muito. Napoleão Bonaparte remodelou a Europa, transformando a França em um império dominante. Seu brilho militar era incomparável, suas estratégias eram revolucionárias e sua ambição não conhecia limites, mas o poder o cegou. Ele estendeu seu alcance invadindo a Rússia. Apesar dos avisos, ele subestimou a resiliência de seus inimigos. Sua confiança se transformou em arrogância e o império entrou em colapso. Do imperador ao exílio. A história de Napoleão é uma prova do fato de que aqueles que não controlam sua fome de poder são eventualmente consumidos por eles. Gigantes corporativos de titãs da indústria. Contos de advertência. No mundo moderno, a ascensão e queda dos impérios empresariais seguem o mesmo padrão. A Blockbuster dominou a indústria de aluguel de vídeos até descartar a Netflix como insignificante. A Kodak inventou a câmera digital, mas se recusou a adotá-la, temendo que isso acabasse com seu negócio de filmes. Quando os gigantes da tecnologia intocáveis crescessem muito arrogantes, acreditando que são invencíveis até que a inovação os deixe para trás. O poder não tolera a estagnação. Aqueles que não conseguem se adaptar evoluem e mantêm o controle sobre sua própria arrogância. Inevitavelmente caem. A lição principal: domine o poder ou seja destruído por ele. A verdade suprema do poder é o equilíbrio. A crueldade por si só não é suficiente, ela deve ser combinada com autoconsciência. O domínio não é suficiente, ela deve ser combinada com sabedoria. O sucesso não é suficiente, ela deve ser sustentada. O maior erro dos poderosos é acreditar que são intocáveis.
No momento em que eles param de dominar o poder os domina. A questão é se você se levantará, aprenderá com a história ou cairá como os outros. A chave para o poder real é o equilíbrio. Aqueles que seguem cegamente a moralidade permanecem fracos. Aqueles que a descartam completamente se tornam imprudentes. Aqueles que têm sucesso sem se destruir, entendem como navegar pelas regras reais do poder, rejeitam a moralidade ingênua. A bondade por si só não o salvará. Muitas pessoas são criadas para acreditar que trabalho duro, bondade e virtude por si só levarão ao sucesso, que o mundo recompensa as pessoas boas e pune as más, mas a história e a realidade provam o contrário. O mundo não funciona com justiça, os fortes não esperam por permissão, aqueles que seguem cegamente a moralidade, muitas vezes se tornam vítimas daqueles que a manipulam. Isso não significa que você deva se tornar um vilão, significa que você deve ver através da ilusão. Siga as regras quando elas servem a você, mas saiba quando quebrá-las quando elas não servem. Abrace a força, desenvolva as características que importam se você quiser poder. Você deve se transformar em alguém que o comande. Não por engano, não apenas por manipulação, mas por força genuína ambição estabeleça metas tão grandes que te assustem confiança para de buscar aprovação domine seu caminho determinação quando uma escolha for necessária faça-a sem hesitação as pessoas seguem aqueles que irradiam poder não aqueles que imploram por ele 3 permaneça estratégico saiba quando ser implacável saiba quando construir alianças muitas pessoas pensam que o poder é sobre esmagar os outros mas as figuras mais poderosas da história entenderam que alianças estratégia e tempo importa tanto quanto domínio Júlio César construiu alianças antes de tomar Roma Maqui inteligência artificial entendeu quando parecer gentil e quando ser temido grandes líderes não destroem todos eles criam seguidores leais a chave nunca deixe as emoções ditarem suas ações se a crueldade for necessária use-a se a gentileza te beneficia abrace-a sua moralidade deve ser uma ferramenta. Não uma gaiola 4 adapte-se e evolua somente aqueles que mudam sobrevivem se a história ensinou uma lição é esta aqueles que não conseguem evoluir estão condenados a cair impérios entram em colapso quando eles se recusam a se adaptar a novos inimigos, os negócios desmoronam quando ignoram a inovação, os líderes caem quando ficam muito confortáveis, os verdadeiros mestres do poder entendem que essa rigidez é morte, a evolução é sobrevivência, se você quer sucesso duradouro, você deve estar disposto a mudar, a crescer, a mudar sua abordagem quando necessário. Os mais fortes não são os mais implacáveis, os mais fortes são aqueles que aprendem, se adaptam e perseveram, o equilíbrio de poder e moralidade. O poder não precisa corromper, o sucesso não precisa destruir os maiores líderes, os pensadores. E os conquistadores entenderam que a verdadeira força não está na crueldade cega ou na moralidade cega, mas no domínio de ambas. Você será um peão do sistema? Você será um bruto que se levanta apenas para cair ou você seguirá o terceiro caminho? Força sem corrupção. O mundo não opera com justiça, não recompensa a moralidade nem pune o mal. Ele recompensa a força. Recompensa aqueles que entendem como o poder realmente funciona. Aqueles que são estratégicos, ambiciosos e destemidos o suficiente para pegar o que querem. A maioria das pessoas vive em uma ilusão, acreditando que trabalho duro e virtude por si só os levarão ao sucesso, mas a história conta uma história diferente. As pessoas que chegam ao topo não são necessariamente as mais inteligentes ou as mais gentis, são aquelas que entendem o jogo e o jogam melhor do que todos os outros. O poder pertence àqueles que veem a realidade como ela é, não como eles desejam que ela seja. O poder em si não é bom nem ruim, é uma ferramenta, uma força da natureza, uma arma que pode construir impérios ou destruir civilizações nas mãos de tolos, leva ao caos nas mãos de tiranos, leva ao sofrimento nas mãos dos sábios. Ele molda o mundo. Se você quer poder, você deve estar disposto a abraçar a verdade. O sucesso não é dado, é tirado. Você deve estar disposto a tomar decisões difíceis, sair da moralidade convencional e reivindicar seu lugar no mundo. Mas lembre-se de que o poder sem controle leva à queda. Aqueles que se levantam sem entender seus perigos estão condenados a serem destruídos por sua própria arrogância. Então a verdadeira questão é: você dominará o poder ou ele dominará você? Se esta mensagem ressoou com você. Se você almeja insights mais profundos sobre a filosofia e psicologia do poder, então inscreva-se no canal, desafie-se a superar, torne-se mais como este vídeo, compartilhe com aqueles que precisam ouvir a verdade e comente abaixo. A moralidade é uma fraqueza no mundo de hoje ou o verdadeiro poder pode existir sem crueldade? Vamos discutir.